Quando se fala em grandes ídolos da história do Corinthians, alguns nomes aparecem imediatamente na cabeça da fiel: Sócrates, Marcelinho Carioca, Ronaldo. Mas existe um nome que marcou uma geração inteira de torcedores, um jogador que decidiu finais, fez defesas impossíveis e foi protagonista nos maiores títulos da história recente do clube. Um goleiro que chegou desacreditado, que começou como reserva, e que acabou se transformando no gigante que entrou definitivamente para a história do Corinthians. Hoje você vai conhecer a história completa de Cássio no Corinthians, desde a chegada silenciosa em 2012 até virar um dos maiores ídolos que a fiel torcida já viu. E pode ter certeza, tem muita história, muitos títulos e muitos momentos inesquecíveis. Antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo porque ele ajuda muito o canal a crescer. E se você é torcedor de verdade do Corinthians, já se inscreve agora no canal Timão Atual. A nossa meta é chegar a 1000 inscritos o mais rápido possível, mostrando a força da torcida do Corinthians aqui no YouTube. Também segue a gente no Instagram e no TikTok, porque lá a gente posta notícias, curiosidades e conteúdos exclusivos do Timão todos os dias. Agora sim, vamos conhecer a história de um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Cássio Ramos chegou ao Corinthians em 2012, vindo do PSV da Holanda. Na época, ele chegou sem muito alarde. O titular absoluto do Corinthians naquele momento era Júlio César, goleiro que tinha grande identificação com a torcida. Ou seja, ninguém imaginava que aquele goleiro alto, de quase 2 metros de altura, estava prestes a escrever uma das histórias mais incríveis do clube. No começo, Cássio era apenas mais uma opção no banco, mas tudo mudaria muito rápido. Durante a fase de grupos da Libertadores de 2012, Júlio César falhou em um jogo contra o Deportivo Táchira. A pressão da torcida aumentou muito, e foi então que o técnico Tite tomou uma decisão que mudaria a história do clube. Ele colocou Cássio como titular. Era a chance da vida dele, e Cássio agarrou essa oportunidade como poucos jogadores conseguem. Foi na Libertadores de 2012 que Cássio começou a se transformar em ídolo. O Corinthians fazia uma campanha histórica, e Cássio se tornava cada vez mais decisivo. Mas o momento que eternizou o goleiro aconteceu nas quartas de final contra o Vasco. O Corinthians vencia por 1-0 quando Diego Souza saiu cara a cara com o goleiro. Era praticamente um gol certo. Se o Vasco empatasse, a história poderia ser completamente diferente. Mas Cássio fez uma das defesas mais importantes da história do Corinthians. Uma defesa que até hoje é lembrada pela torcida. A partir daquele momento, o apelido nasceu: o Gigante. Na final contra o Boca Juniors, Cássio novamente foi decisivo. O Corinthians venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-1 e depois ganhou por 2-0 no Pacaembu. Era o primeiro título da Libertadores da história do Corinthians, e Cássio já era considerado um dos heróis daquela conquista histórica. Mas o auge da história de Cássio viria alguns meses depois. No Mundial de Clubes da FIFA de 2012, no Japão, o Corinthians enfrentou o poderoso Chelsea, campeão da Champions League. O time inglês tinha jogadores como Lampard, Hazard, Torres, Mata. Era um elenco muito forte. Mas naquele jogo, Cássio simplesmente fez uma das maiores atuações da história do Mundial. Foram defesas incríveis, em chutes perigosíssimos do ataque do Chelsea. A atuação foi tão impressionante que Cássio foi eleito o melhor jogador da final do Mundial. O Corinthians venceu por 1-0, com gol de Paulo Guerreiro. E naquele momento, Cássio se tornava definitivamente um ídolo eterno da fiel. Depois de 2012, Cássio continuou sendo peça fundamental no Corinthians por muitos anos. Ele conquistou diversos títulos importantes, como Recopa Sul-Americana 2013, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro de 2015, Campeonato Brasileiro de 2017. Durante mais de uma década, Cássio foi o líder do elenco dentro e fora de campo, um jogador respeitado pelos companheiros e amado pela torcida. Com o passar dos anos, Cássio começou a quebrar recordes dentro do clube. Ele se tornou um dos jogadores com mais partidas na história do Corinthians, o goleiro com mais jogos pelo clube e um dos maiores vencedores da história do Timão. Além disso, ele acumulou momentos incríveis em clássicos, finais e jogos decisivos. Uma das coisas que mais marcou a trajetória de Cássio foi a sua relação com a torcida. A fiel sempre teve enorme carinho por ele. E não era apenas pelos títulos. Era pela entrega, pela liderança, pelas defesas impossíveis, e principalmente por representar o espírito do Corinthians dentro de campo. Hoje, quando se fala em goleiros da história do Corinthians, muitos torcedores colocam Cássio no topo da lista. Ele marcou uma geração inteira, participou dos maiores títulos da história recente do clube, e deixou uma marca que dificilmente será apagada.
para muitos torcedores, Cássio é simplesmente o maior goleiro da história do Corinthians. Agora eu quero saber a sua opinião, fiel. Você acha que Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Timão Atual e compartilha esse vídeo com outro corintiano. Vamos mostrar a força da Fiel e levar esse canal para 1000 inscritos o mais rápido possível.